Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins ao vivo e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, né? Porque a gente vem acompanhando muito de perto a situação das lavouras de cana-de-açúcar da safra 2021-22 aqui no centro-sul do Brasil, né? E no estado de São Paulo, principalmente, né? A gente vem acompanhando que a safra será menor justamente por conta desse impacto bastante severo da seca neste ano de 2021 e também durante boa parte do ano de 2020. E agora a gente também tem preocupações relacionadas com as geadas, né? Então, para a gente saber todo esse cenário, contextualizar todo esse cenário de safra, né, no nosso acompanhamento aqui, nós vamos falar com o Ricardo Delarco, que é engenheiro agrônomo e produtor de cana da região de Monte Azul Paulista, aqui no estado de São Paulo. Ricardo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação mais aqui uma vez no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonathan, e a todo o pessoal do Notícias Agrícolas e aos ouvintes. E vamos lá, vamos falar um pouco da quebra de safra 2021 e 2022 que está acontecendo, que já aconteceu, já definitivo, e vai até no final. Com certeza. Bom, Ricardo, eu queria que você atualizasse um pouco para a gente, antes da gente falar em relação a essa quebra que, né, já praticamente consolidada, só falta algumas definições de números, né, e quero saber as suas informações em relação a isso, mas queria que você falasse um pouco para a gente, atualizasse para a gente em relação ao avanço da moagem. Como é que está o cenário por aí? A gente teve uma safra começando bem mais lenta nesse ano de 2021, né? Queria que você atualizasse para a gente como é que estão os trabalhos de moagem aí na região de você, o que você tem acompanhado? Sim, começou praticamente no começo de abril, com menos unidades, e depois foi firmando cada vez mais, e hoje está em pleno vapor a colheita. Podemos dizer, não foi o Ricardo que vai falar, mas a única soltou sexta-feira, isso é a realidade que eu esperava. Do começo da safra até dia 15 de junho, nós já colhemos 22 milhões de toneladas a menos que o ano passado. Colhemos nesse ano 165 milhões de toneladas no Centro-Sul e o ano passado, no mesmo período, 187 milhões de toneladas. 22 milhões de toneladas a menos no começo de safra até a data do dia 15 de junho de 2021. Sim, com certeza, né, Ricardo? E esse cenário apontado pela Única, né, que você mencionou, confirma, de fato, aquelas previsões lá do início da safra de quando a gente tinha conversado, né? Você tinha apontado números pra gente em relação à quebra dessa temporada 2021-22 para cana-de-açúcar, né? Você consegue atualizar pra gente como é que você vê agora esse cenário, se essas perdas de fato já são confirmadas, se você fez alguma revisão aí nos seus apontamentos em relação à produção aqui no estado de São Paulo, no Centro-Sul do Brasil como um todo? Vamos falar em termos de Centro-Sul. Infelizmente, é para viés de baixa. Naquela entrevista para você, para Notícias Agrícolas, eu falei em 100 milhões de toneladas, que o Brasil não iria produzir mais de 500 milhões de toneladas nesta safra 21-22. Então, praticamente uma quebra de 100 milhões. E isso, no meu ver, vai ser acima de 100 milhões de toneladas. Vamos fazer uma conta simples. Nós começamos a safra e até agora moemos 165 milhões de toneladas. Foram 5 semanas. Tudo bem que começamos com menos unidades, mas as canas estavam bem melhores. De agora para frente, nós vamos entrar num cenário cada vez pior, com canas de julho, agosto, setembro, e eu tenho uma previsão que, final de outubro, pouquíssimas usinas vão estar abertas por falta de matéria-prima. Então, hoje, fazendo uma conta simples, aritmética, 5 semanas colhidas, 5 quinzenas colhidas, 165. Divide 165 milhões de toneladas por 5 quinzenas, isso dá 33 milhões de toneladas por quinzena. Se de agora até o final, prevendo o final da colheita, final de outubro, começo de novembro, mantiver os 33 milhões ou um pouco a mais desses 33 milhões,
a safra com certeza vai ser menor que 500 milhões de toneladas no Centro-Sul. E isso está acontecendo de forma nítida em todas as regiões do Centro-Sul, algumas mais, algumas menos. Disseram que choveu no mês de junho, por isso molhou um pouquinho menos. A chuva não atrapalhou em nada e também não ajudou praticamente em nada a safra para 2021 e 2022. Então, o cenário de quebra é mantido de 100 milhões de toneladas, no meu ver, a menos, com viés, então, de baixa. Certo. Ô, Ricardo, eu também, você mencionou das chuvas, né, em relação à última quinzena, né, e eu queria saber também em relação às chuvas, só que com impacto para as lavouras que ainda podem ter um potencial de desenvolvimento para a colheita aí nos próximos meses, né. Essa chuva que a gente recebeu aí nas últimas semanas, elas conseguem reverter de alguma forma o cenário que já se dava em algumas lavouras que ainda tem um potencial de melhorar a produtividade ou não resolve muita coisa? Não. Você, Jonathan, você sabe que a cana, nessa época, ela perde 2 milímetros de água por dia. Então, vamos supor, em 30 dias dá 60 milímetros. As chuvas, em 90% do Centro-Sul, não passaram de 10, 15 milímetros. Então, não adianta nada para esta safra. O que pode acontecer em alguns lugares que chover um pouco mais, não vai adiantar para esta safra. Mas para a cana que já foi colhida este ano, até agora, uma melhor brota. Certo, perfeito. Bom, Ricardo, a gente aí, né, começou essa semana, né, para o setor sucroenergético com uma nova informação aí, né, porque a gente vem aí, então, como a gente mencionou, né, de meses em relação a chuvas com baixos volumes sendo registrados, déficit hídrico em muitas regiões produtoras, né, esse foi, de fato, o principal ponto para que a gente chegasse nesses números em relação à produção de cana-de-açúcar, esses números bem mais baixos em relação à temporada passada, né? E agora a gente tem aí a informação de geadas, né? A gente já teve hoje, nessa terça-feira, o dia amanhecendo muito mais frio do que nos últimos dias, e para amanhã já tem previsão de geadas, principalmente para o centro-sul do país, onde justamente a gente tem muita produção de cana-de-açúcar, né? Deve ter geada, segundo os apontamentos de institutos meteorológicos, pode ter geada em áreas de São Paulo, áreas de Mato Grosso do Sul, áreas do estado do Paraná. Como é que a gente vê, né, como setor produtivo, como é que você, como setor produtivo, vê esse cenário, né, depois de estiagem, depois de seca prolongada, com impacto na safra, vem mais essa informação que pode aí chamar muita atenção do mercado, né? Sim, a geada, ela é muito preocupante. Porque, Jonathan, ela afeta muito o sistema fisiológico da planta, podendo levar até a morte da planta. Você entendeu? Então, isso vai diminuir a qualidade da planta. Voltando um pouquinho a falar isso também, sobre geada e água, hoje nós já estamos tendo uma inversão na qualidade da matéria-prima em relação ao ano passado. Nós estávamos quase a 2 quilos de aterro a mais que o ano passado. Já começamos a perder e já estamos invertendo, passando a perder em relação ao ano passado. Por quê, Ricardo? Porque está faltando água no solo e com isso a planta tem que sobreviver. Para sobreviver, ela ela necessita de água. Ela não achando umidade, água no solo, ela retira de si próprio a água, vai perdendo umidade. Com isso, vai fazendo o quê? Sobrando espaços, vai isoporizando de agora para frente, se não houver chuvas. Com isso, tanto o TCH quanto a qualidade da cana vai ficando muito pior até nós atingirmos outubro.
Certo. Ô, Ricardo, e quando a gente fala em relação a cenário de preço, comercialização aí na sua região, né? A gente tem os preços refletindo de fato esse cenário que a gente tem acompanhado aqui no Centro-Sul, né? De seca prolongada, agora vem essa questão da geada. Como é que está o cenário de preço por aí? Se o mercado tem acompanhado mesmo essa preocupação do setor produtivo? Perfeito. Vou te falar duas coisas. Primeiro, preço. Vou falar, para preço, vamos pensar em cana spot, que esse pode vender a hora que quiser. Isso. Está excelente. São preços muito altos. Todo mundo já vendo a grande quebra que vai ter. E não, Jonathan, como muitos estão falando, eu não acho certo isso. 5, 7%. Isso é uma vergonha jogar para todo mundo. Vamos falar a verdade, porque a verdade vai aparecer no campo, lá para agosto, setembro, outubro. Aí, Jonathan, por favor, eu queria uma nova entrevista com você para nós confirmarmos aquela primeira que eu tive, essa segunda que está sendo comprovado que eu falei, e a terceira em setembro. Não vai ser 7%, vai ser na faixa de 20% a 22% do Centro-Sul. Você pode ter certeza. E aí, como nós falamos, todo mundo, se não fosse cair, Jonathan, se fosse cair 5%, 7%, como as trades, consultorias, players e especuladores estão falando, por que a cana está subindo, spot, 30%? Eu não precisaria comprar cana, vai ter cana à vontade? Então tem uma coisa incoerente aí, é que a quebra vai ser muito grande, a falta vai ser muito grande. Você quer ver, Jonathan, quem tem compromisso com cogeração de energia. Estão tentando fazer de tudo, porque principalmente os contratos, Jonathan, vencem em dia 5 ou 6 de dezembro. E a safra parando no final de setembro ou final de outubro, e eles não vão ter bagaço. Por que não vai ter bagaço, Ricardo? Porque muitas unidades diminuíram as suas moendas, porque não tem como receber muita cana, porque ela não vem do campo, está mais difícil para colher. Com isso, gasta-se mais bagaço. Com isso, sobra menos bagaço depois do final da safra, para manter as caldeiras ligadas com o contrato com a CPFL. E eles são obrigados. Então, estão comprando de tudo, desde palha de cana, cavaco e outros para acessar as moedas e terem uma reserva para chegar dia 5, 6 do 12. Então, é garantido que essa quebra vai vir. E uma coisa eu te falo, Jonathan, ela vai ser maior que a gente espera, inclusive maior do que eu estou falando. Escuta que você vai ver daqui 2 ou 3 meses o que vai acontecer. Sim, e queremos acompanhar muito de perto essa situação e vamos com certeza conversando, né, com o senhor Ricardo para a gente trazer todo esse cenário que é muito importante para a gente, viu? Muito obrigado pelas suas informações mais uma vez e durante aí essa safra ainda vamos falar muito, com certeza. Obrigado, Jonathan, e obrigado a todos. Obrigado você, Ricardo. Bom, conversamos aí, então, nesta entrevista ao vivo com o Ricardo Delarco, que é engenheiro agrônomo e produtor de cana da região de Monte Azul Paulista, aqui no estado de São Paulo, né? E o Ricardo, que a gente já tinha conversado nos últimos meses para a gente atualizar esse cenário em relação às perdas por conta da seca prolongada, né? O Ricardo nos atualizou esses números, né? E na visão, então, dele, né, a gente sim, mais uma vez, né, com a safra já avançando, a gente já tem números que de fato mostram que a temporada 2021-22 de cana-de-açúcar será bem menor em relação à safra anterior. A gente também consegue, segundo o Ricardo, acompanhar esses números diante das atualizações quinzenais da Única, né, e na visão, então, do Ricardo Delarco,
que é produtor lá da região de Monte Azul Paulista, aqui no estado de São Paulo, a gente pode ter uma safra aqui de cana-de-açúcar que pode ser até menor que 500 mil toneladas, e é um número que ele levanta e que a gente, ao longo então desta temporada, vai acompanhar muito de perto para saber diante de todo esse cenário, né? Uma safra menor de cana-de-açúcar impactada por conta da falta de chuvas em várias regiões produtoras do Brasil, déficit hídrico bastante acentuado, né? E claro, com impacto então, né, com uma menor redução da produção de cana-de-açúcar, impactos na produção também de açúcar e também do etanol, que são os principais, dois dos principais derivados aí da cana-de-açúcar, né? A gente também falou, né, com o Ricardo em relação às chuvas que aconteceram nos últimos dias em áreas do centro-sul do país. No entanto, o Ricardo nos pontuou que apesar dessas chuvas, né, o cenário ainda continua muito complicado, as lavouras ainda as lavouras já estavam, né, sentindo muita falta das chuvas. E apesar desse cenário, né, inicialmente parecer positivo, né, ainda assim a gente precisa acompanhar muito de perto para ver se essas lavouras conseguem ter uma recuperação aí de alguma forma diante de muito tempo sem receber precipitações, né. Outro ponto que a gente falou nessa entrevista foi em relação às geadas, né. A gente que tem acompanhado desde a semana passada as previsões dos principais institutos meteorológicos aqui do Brasil, né, com possibilidade de geadas neste início de semana. Hoje, terça-feira, já foi um dia que amanheceu muito mais frio aqui no estado de São Paulo, né? E a previsão para amanhã é que esse frio continue, e frio não só aqui no estado de São Paulo, mas frio também na região sul, passando pelo sudeste, chegando até a região centro-oeste do país, né? Com impactos, então, para a produção de milho safrinha e também impactos que podem ser potenciais na produção de cana-de-açúcar e também em relação ao café, por conta de geadas que são previstas aí, né? E o Ricardo nos falou que o mercado está bastante atento a esse cenário, o setor produtivo está bastante atento a esse cenário, justamente porque, né, depois de um cenário de baixos volumes de chuvas, né, que repercutiu numa menor produção para a nova temporada de cana, agora vem mais essa informação, essa previsão de geadas que, segundo o Ricardo, podem ter impactos muito preocupantes para a safra de cana-de-açúcar, e a gente vai acompanhando muito de perto essas informações, e você aqui segue nos acompanhando também para ter, né, todos esses reportes. A gente vai acompanhar muito de perto todo esse cenário, então, em relação ao frio aí ao longo desta semana, tá certo? Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça, viu? Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. Você também pode nos acompanhar, assistir aos nossos boletins ao vivo, né, e nos acompanhar através do nosso YouTube. É só você procurar pelo nosso canal por lá, e habilitando o sininho você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E lá você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, e você também consegue nos acompanhar através da home do nosso portal, como tradicionalmente já o faz. Sempre que estamos ao vivo, sobe uma caixinha de ao vivo e você consegue, né, mandar também pergunta para a gente, interagir com os nossos entrevistados, e a gente tem essa interação bastante importante, tá? Então siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e interaja e nos assista através do YouTube e da home do nosso site. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.